Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o William. Hoje eu vim falar um pouco sobre o GH do aquário, principalmente dos aquários plantados, né? Muita gente erra achando que só os aquários plantados precisam regular o GH, né? Mas na grande maioria dos aquários, quando se fala em um tipo de peixe, também precisa regular o GH também do aquário. Todos os parâmetros, o ideal é deixar todos os parâmetros corretos para aquele tipo de peixe, para aquele tipo de fauna, né? Não apenas para o aquário plantado, que é o que mais precisa, que é o que mais se é falado, porque as plantas necessitam de um GH correto também, além do KH, do pH e dos nutrientes que a gente dá para elas, né? Nos vídeos anteriores aí eu falei um pouco sobre o KH e regulei o KH desse aquário aqui, mostrando a importância do KH em relação ao CO2, ao drop checker, toda essa relação, como regular o KH com o CO2 e a importância de regular o KH também num aquário como esse, que é de um beta, que é de pH alcalino, como todo mundo sabe, e o CO2 acidifica a água querendo ou não, então a regulagem do KH é muito importante, né? Hoje eu vim falar um pouco sobre o GH. O GH nada mais é que a dureza medida do magnésio e do cálcio. Tem outros componentes também que influenciam no GH, mas a quantidade deles é, digamos que, insignificante para essa quantia. Existem outros, como eu já disse, mas é insignificante a quantidade de cada elemento desse no aquário. Aqui nos meus aquários eu estou usando esse produto aqui da Continuum, o FloraVive GH+, para regular o GH, mas existem inúmeras outras marcas, inclusive um muito bom, que eu já ouvi falar bastante dele, e se você pesquisar vai ver também, que é um GH+, da JBL. Esse produto nada mais é que um buffer de GH, é um regulador de GH, né? A gente dissolve ele um pouco de água do aquário, mistura e assim vai medindo o GH, para até achar o ponto ideal de GH para o teu aquário, né? Como diz, eu vou ler aqui só para ilustrar para vocês, como diz no rótulo desse produto. Esse produto aqui, o FloraVive GH+, é uma mistura de componentes sólidos de alta qualidade, como magnésio e cálcio, mas também inclui potássio e uma gama grande de elementos traço. Esse aqui, da Continuum, tem isso. Mas o que o GH realmente é medido o magnésio e o cálcio do aquário, né? Como eu já te falei aí, existem os outros componentes, mas o que é medido mesmo é magnésio e cálcio. Tem muita gente que tem os testes de GH aí, eu não vou fazer o teste hoje, mas explicando para vocês, tem muita gente que tem os testes especificamente de GH aí. E, William, como eu sei se o meu GH tá bom ou ruim, né, digamos, se tá ideal para o meu aquário. Eu fiz uma colinha aqui para mim não me perder nos números, né, mas quando tu tem o teste de GH direto já, uma água macia, a gente fala de água macia, média e dura, digamos, né? Mas quando tu tem uma água muito macia, é de 0 a 4 graus de GH. Uma água macia de 4 a 8, uma água média de 8 a 12 graus de GH, uma água dura de 13 a 30 e muito dura acima de 30 graus de GH. Muita gente, de repente, está me assistindo aqui, pode ser que tenha um plantado, coisa assim, mas tem um marinho também, e tem os testes de marinho. E muitas vezes a gente no teste de marinho a gente não mede o GH direto. A gente mede o magnésio, mede o cálcio, diminui a quantidade de ppm de cálcio do magnésio e esse total dá o valor de partículas por milhão de GH, né? De magnésio mais cálcio. Quem tem aquário marinho ou quem já tem esses testes de magnésio e cálcio também consegue fazer a quantia de GH, né? Mas William, tu falou em graus de GH, como é que eu vou saber quantos um ppm, né, de magnésio mais cálcio? Como é que eu vou saber? Tem essa tabela aqui, também diz a relação, né? Uma água macia é de 0, muito macia, é de 0 a 70 partículas por milhão de GH, de magnésio mais cálcio no caso, né? Uma água macia é de 70 a 40, uma água média é de 140 a 210, uma água dura é de 320 a 530 e uma água muito dura acima de 530 partículas por milhão, o ppm, ou que é a mesma coisa que ppm miligrama por litro, né? Tem essa conversão também. Então, mas William, o que o GH influencia no meu aquário? A regulagem de GH influencia muito no aquário plantado, na qualidade das plantas e na facilidade em ela absorver alguns elementos. Muita gente regula o GH só nas TPAs, né? Mas por isso vale a pena fazer o teste
Durante a semana, por exemplo, uma semana tem 7 dias, a gente faz 3 vezes os testes, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Regula o GH no domingo, segunda-feira a gente mede, quarta a gente mede e sexta a gente mede. Se esse GH baixou, é porque as tuas plantas estão consumindo bastante GH, então é importante não regular ele só na TPA, e sim ir regulando durante a semana. Muita gente faz, inclusive, aqui no Brasil não tanto, mas eu já vi muitos aquários fora do país, em vídeos do YouTube até, que eles usam dosadoras igual no aquário marinho. Essas dosadoras já tem o GH líquido, tem muitas empresas que tem o GH já em líquido, ou tu mistura com água esse pó e a dosadora injeta durante o dia a quantidade ideal de magnésio e cálcio, né, de GH, para aquele aquário. Porque sim, as plantas consomem GH, então por isso que é ideal a gente manter um GH correto nos aquários, para que as plantas tenham uma qualidade boa, cresçam mais rápido, e também a coloração das plantas ajuda em tudo. Realmente traz saúde para as plantas. Também para os peixes, como eu já disse anteriormente, a gente tem que ficar ligado, por exemplo, principalmente a galera que já ouviu falar bastante dos quinguios e dos aquários de cíclidos africanos, que tem um GH específico nesses lugares, né, onde os quinguios não, mas lá nos rios Tanganica, por exemplo, que é onde saem alguns dos cíclidos africanos, lá tem um GH ideal. Eu não sei agora exatamente, porque eu nunca tive um aquário de cíclidos africanos, mas tem um GH ideal para aquele tipo de fauna. Então não é só para aquário plantado, né? Então a gente, às vezes, a galera do plantado fala em NPK, micro, né? Os macros, micronutrientes, e às vezes esquece de corrigir o GH. Eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, muitas vezes a gente fala de KH e tal, eu acho super importante a correção do GH para manter os parâmetros alinhados, né? Eu muito tempo não testei o aquário, mas depois que eu recebi a maleta de aquários, de teste de aquários da Aquática Brasil, eu consegui testar e regular os parâmetros do meu aquário. O aquário realmente fica mais estável, facilita. A gente consegue manter um nano, por muito tempo foi difícil manter um nano, um aquário pequeno. Se falava que um aquário grande é mais fácil de equilibrar. Sim, é mais fácil, mas tu tendo os testes, tu consegue regular um aquário e manter ele bem estável, né? Então, como eu estava falando antes, não é só de macro e micronutrientes que vive um aquário, a gente também tem que falar do GH em si, que são magnésio e cálcio, que ele ajuda muito na flora e na fauna do aquário. Então dá mais uma pesquisada aí, entre em contato comigo no Instagram para a gente trocar mais uma ideia sobre isso, se ficou alguma dúvida. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, nos siga nas redes sociais, o Instagram da Aquática Brasil e o meu Instagram, que lá a gente está sempre atualizando mais, né? E eu mostro bastante meus aquários por lá. E qualquer dúvida, chama a gente lá, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!